Salve primeiro ano. Suave? Professor Leandro falando aqui. Agora nós vamos concluir a parte de introdução mecânica, né, com resolução de exercícios, beleza? Para vocês observarem e posteriormente vou passar uma lista de exercícios usando o livro de atividades para vocês treinarem, né, para poder fixar os conceitos falados, né, nessa aula de introdução à mecânica. Beleza? Exercícios são esses que estão descritos nesse slide. Exercícios 1 a 6, páginas 35 a 37. Sem mais delongas, vamos para o primeiro exercício aqui. Eu vou dar só um zoom, que está meio distante, né? O primeiro exercício é um exercício de múltipla escolha. Tá? Ele pede para assinalar a alternativa correta. Então, tem algumas sentenças, vocês vão assinalar que está correta. Então, a alternativa A. Se o espaço de um corpo é zero, então ele está parado na origem. Não está totalmente correto. Por quê? Porque, sim, ele está na origem. Se S vale zero, conforme está falando do item A, você tem uma posição. A posição é representada pela letra S e é igual a zero. Sim, ele está na origem. Só que o erro, ele está aqui nessa parte aqui, ó, que ele fala que ele está parado. A posição, ela não é o suficiente para determinar se o móvel está em movimento ou se está parado. Então o erro está aí. Ele está na origem sim, só que não dá para saber se ele está parado ou em movimento. Então a alternativa A está incorreta. Ok? Alternativa B. Se o espaço de um corpo é negativo, então esse corpo está se movendo contra a orientação da trajetória. Também não está correto. Por quê? Vamos supor que essa seja minha reta, eu tenho a origem dos espaços, né? S igual a zero, e tem uma posição qualquer aqui, ele está à esquerda de zero, sei lá, posição menos 5. Vamos supor que seja em metros, tá? Então significa que ele está 5 metros antes da origem. Não dá para saber se ele está indo a favor da trajetória, que seria para a direita, ou se ele está indo contra a trajetória, que é para a esquerda. Não dá para determinar. Não dá para determinar. A única coisa que dá para saber é que ele está antes da trajetória. Agora, se está se movendo ou se está parado e para qual sentido ele está indo, somente a posição não é possível determinar essa informação. Então a B também é falsa. Okay? Então a alternativa B não está correta. A alternativa C. O espaço fornece a posição do corpo determinado em determinado instante de tempo e não o sentido do movimento. Essa daí faz sentido. Então ele fornece a posição, que é uma fotografia, né, do corpo naquele instante, só que não dá para saber para que lado ele está indo. Ele pode estar indo para, no caso da horizontal, ele pode estar indo para a direita ou para a esquerda. Tá? Então a alternativa C está legal, dá para aceitar. Vamos analisar as outras. A alternativa D. Se o espaço de um móvel vale 35 metros, então ele se movimentou 35 metros. Falso. Por quê? Ele fala apenas que a posição, vamos supor que a origem esteja aqui e a posição atual seja esta aqui, 35 metros. Às vezes ele pode ter começado de outro ponto, sei lá, a posição x igual a 10 metros. Também a posição do móvel não é o suficiente para determinar qual foi o deslocamento dele, quantos metros ele percorreu. É só a posição e acabou, não dá para saber mais nada. Então a D também está incorreta. E a alternativa E, a unidade de espaço. Então ele diz que a unidade de espaço, que é U, entre parênteses S, a unidade do sistema internacional é o quilômetro. Falso, né, gente? Porque tudo que envolve comprimento ou distância, a unidade do sistema internacional é o metro, embora o quilômetro seja bastante utilizado. Tá? Pode usar como unidade? Pode. Mas sempre quando falar qual que é a posição nas unidades do sistema internacional, então você tem que colocar em metro. Não que você não possa utilizar outras unidades como milímetro, centímetro, nanômetro, enfim, não tem problema, tá? Mas se pedir em
unidades do sistema internacional, sua resposta deverá ser sempre em metros. Então, a alternativa correta é a alternativa C de carro. C de casa. Beleza? Próximo exercício. Questão 2. Analise as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas, sempre justificando a sua escolha. Então, você vai falar a opção se é verdadeira ou falsa e vai justificar o porquê. Então, a primeira sentença aqui, ela fala que o item A. Trajetória, movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado. Se você assistiu a minha aula completa, você vai saber que a alternativa A é verdadeira. Tá? Por quê? Porque se eu fosse justificar, porque dependendo do referencial adotado, a minha condição muda. Essa seria a minha justificativa, né? Se eu vou escrever, então eu escreveria aqui, dependendo do referencial adotado, a minha condição muda. Então, por exemplo, se a trajetória, olhando de uma maneira, ela é retilínea, pode ser que de outra e seja parabólica, que é o exemplo do avião que eu dei lá na última aula. Tudo bem? Eu posso estar em movimento em relação a um referencial, mas eu posso estar em repouso em relação a outro. Beleza? Eu posso estar em repouso em relação ao solo, mas eu posso estar em movimento em relação a um carro que passa na frente de casa, né? Porque a posição dele muda com o passar do tempo em relação a mim, né? Então, é verdadeiro por conta disso. Item B. Jamais pode-se afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Verdadeiro. Verdadeiro. Eu posso estar paradinho aqui na minha cadeira aqui. Se porventura passar algum móvel, um mosquito, por exemplo, uma mosca que um pernilongo passar por mim, eu, em relação à mesa, estou em repouso. Em relação ao pernilongo que passar por cima da minha cabeça, ele vai estar em movimento. Tudo bem? Então a justificativa do item B seria porque depende do referencial. Essa seria a justificativa do item B. Item C. O Sol está em repouso em relação à Terra. Falso, né, gente? Falso. Qual que seria a justificativa? Só um minutinho aqui. Vamos lá, desenhe um círculo aqui do lado aqui, supondo que aqui no centro desse círculo seria o Sol e a Terra fazendo a sua trajetória aqui aproximadamente circular. Na verdade, a Terra não tem uma trajetória circular em torno do Sol, é uma trajetória elíptica, tá? Mas a gente aproxima para fins didáticos com uma trajetória circular. Tudo bem? O que ocorre? Se eu adotar o Sol como minha referência, como se fosse uma origem dos espaços, vou chamar de zero aqui, né? A Terra, ao longo de um ano, né, que demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta em torno do Sol, né? Mas a cada parte do ano, ele está em oposição em relação ao Sol, né? Então ele vai mudando ao longo do período de translação em torno do Sol. Se eu chamar esse meu eixo vertical de Y e horizontal de X, ao longo do ano, né, a posição em relação ao Sol nos eixos X e Y, ela muda ao longo do tempo, né? Então, o item C ele é falso. Por quê? Porque a posição da Terra em relação ao Sol muda com o passar do tempo. Então, ele não está em repouso, está em movimento. Tá bom? Então, a justificativa é porque a posição da Terra em relação ao Sol muda com o passar do tempo. E vice-versa, né? Eu posso falar também que o Sol está em movimento em relação à Terra. Também seria verdade. Beleza? Por quê? Porque a posição do Sol em relação à Terra muda com o passar do tempo. Ok? Então, se o Sol está em movimento em relação à Terra, a Terra está em movimento em relação
ao Sol. A recíproca ela é verdadeira. Tudo bem? Então o item C ele é falso. Item D. Enquanto eu apago aqui, item D. Se um corpo X está em movimento em relação a um corpo Y, então Y está em movimento em relação a X. Conforme eu acabei de falar, né, no exemplo do Sol e da Terra, é verdadeiro. É verdade. Opa, desculpa, estou assinando falso aqui. Verdade, né? Porque a posição, se a posição de X varia em relação a Y, a posição de Y varia em relação a X também. Então a recíproca vale. Então a justificativa é porque a posição de ambos os corpos varia de acordo com o tempo, né? Só muda o referencial. Bem? E o item F, item E, desculpa. Simultaneamente, um corpo pode estar em repouso em relação ao referencial e em movimento em relação ao outro. Verdadeiro. Eu acabei de falar. O exemplo que eu dei, eu aqui na frente, eu em relação à mesa, e eu em relação à mosca que passa aqui um pernilongo que passa aqui no meu quarto. Eu estou em repouso em relação à mesa, mas eu estou em movimento em relação ao pernilongo. Tá bom? Então o item E ele é verdadeiro. Tudo bem? Para justificar o item E, você pode dar um exemplo. Eu posso estar em repouso em relação ao solo, posso estar parado no solo, mas se um carro passar na estrada, eu estou em repouso em relação a um referencial fixo na estrada, mas eu posso estar em movimento em relação ao carro que passa por mim. É possível isso. Você pode citar um exemplo e você justifica. Tudo bem? Próximo exercício. Exercício 3 da Federal do Mato Grosso do Sul. Né? Possivelmente, eu acho que lá ainda tem o vestibular independente do Enem. Eu acho que ainda tem. Mas, vamos lá. Uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedriscos, obriga que a carga seja coberta com lona para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Considere que o caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura de lona está transitando em uma pista plana e horizontal e que, num certo instante, cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura h em relação ao solo. Considere também que um observador em repouso ao lado da pista vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda no momento da queda da pedra. Assinale corretamente quais dos esboços abaixo melhor representa a trajetória da pedra vista pelo observador. Despreze efeitos de... Vamos lá. Vamos estar um pouco aqui. Então, o caminhão ele está se movimentando da direita para a esquerda. Então, ele está vindo para cá. Ok? Então, essa aqui seria a velocidade do caminhão. Ok? Está se movimentando da direita para a esquerda. Se o caminhão está se movimentando da direita, câmera invertida, se está se movimentando da direita para a esquerda, tudo que está no caminhão também está indo da direita para a esquerda. Beleza? Lógico que está supondo que a parte de trás do caminhão, né? Vou tentar fazer mais ou menos aqui, ó. Vamos supor que seja aquele caminhão basculante, e aqui está a carga cheia de pedras aqui. Tá? Ele está supondo que está mais ou menos nivelado, tal, tudo mais. Então, se o caminhão está se movimentando da direita para a esquerda, tudo que está no caminhão está indo também da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Ok? Então, se de repente o caminhão frear, né, acontecer qualquer imprevisto, vamos supor que o caminhão freie, né? A pedra ela vai ser lançada para frente
e para baixo. Né? Para frente por quê? Porque o caminhão está indo para frente junto com a pedra. E para baixo porque tem ação da gravidade. Porque a pedra está caindo. Né? Então, você já descarta de cara as alternativas A, B e C. Por quê? Porque elas estão indo como se eu estivesse indo da esquerda para a direita, ao contrário do que está sendo dito aqui. Então a alternativa A, B e C já estão descartadas. A alternativa D e E. A D, quando a pedra ela é lançada da caçamba aqui, do caminhão, vamos supor que seja uma pedra qualquer. Ela vai fazer isso daqui, né? Esse movimento aqui, ó. Ele vai para frente, ele vai para frente e depois para baixo, né? Porque ele permanece, a pedra permanece com a velocidade do caminhão durante um certo tempo e depois de um tempo ela vai para baixo. A alternativa E não está correta porque ela fala o contrário, como se estivesse indo para baixo e depois para frente. Então a alternativa correta é a alternativa D de dado. Tudo bem? Só uma observação, tá, gente? Se porventura tivesse, por exemplo, uma pedra no nível mais alto e tivesse uma diferença de nível em relação à altura da caçamba, tá? Ela poderia rolar devido à ação da gravidade, só que não é o que está falando do exercício aqui. Tá? Então é só levando em consideração que tivesse tudo niveladinho, né, e sem a lona. E a resposta seria D, por quê? Porque a pedra ela acompanha a velocidade do caminhão, depois ela perde o contato com a parte de cima do caminhão, né? Ela deixa de ter a velocidade do caminhão e começa a cair, porque ela está no alto da caçamba. Então, a alternativa D de dado. Próximo exercício. Exercício 4. Bem, um exercício escrito, né? Então vocês teriam que fazer no caderno. E vamos aproveitar aqui que acho que é o primeiro exercício de contas que nós fazemos praticamente, né? Tirando aqueles com vetores, mas esse já é um exercício mais clássico de física. Então a gente vai começar meio que, entre aspas, aprender a fazer um problema de física. Como assim? Primeiro, lógico, você vai ler o enunciado. Vamos ler o enunciado. Um veículo está realizando uma viagem sobre uma estrada retilínea. No instante t0 igual a 2 segundos, a posição de um móvel é S0 igual a 50 metros. E no instante t igual a 8 segundos, a posição do móvel é S igual a 230 metros. Então, antes de você começar a sair e fazer conta igual maluco, o que você tem que fazer? Tem que enumerar o que o exercício está, os dados que o exercício está fornecendo. Então, primeiro, o que fala o exercício? Trajetória retilínea, então significa que o móvel está percorrendo uma linha reta, trajetória retilínea. Para T0, para o instante inicial igual a 2 segundos, a minha posição inicial é de, meu S0 vale 50 metros. E para T, que é um segundo instante, igual a 8 segundos, o meu espaço é igual a 230 metros. Você poderia colocar também, em vez de ser só S, vocês poderiam colocar também SF, S2, S1, não tem problema. Ok? Então, já com os dados devidamente enumerados aí, vamos para o item A. Item A. Faça o esboço da trajetória do veículo sobre uma reta numérica. Bem, como eu faço isso? Primeiro você tem que saber qual que é a trajetória do veículo. Então, o dado importante para você saber que tipo de trajetória que está sendo realizada é esse primeiro dado aqui, ó, que a trajetória ela é retilínea. Então, o móvel, óbvio, está movendo em linha reta. Putz, grilo.
Eu ia usar minha régua, mas eu tô sem mouse, então vai ficar meio ruim. Eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. Vou usar uma outra ferramenta aqui. Ixi. Deixa eu pegar uma setinha aqui. Tem que ir na raça mesmo. Vou desenhar isso aqui. Então, mais ou menos, tá, gente? Sem régua é difícil desenhar. Ah, foi. Aqui, ó. Então tá uma trajetória em linha reta. Ok? Ele começa em S0 igual a 50 e termina em S igual a 230. Então eu estou representando aqui a reta numérica, né? E eu vou indicar o meu vetor de deslocamento. Esse é meu delta S. Tudo bem? Aqui é meu vetor, meu eixo X, que está representado em metros. Então seria mais ou menos isso, o meu rascunho, né, da trajetória do veículo que ele está pedindo sobre uma reta numérica. Então aqui eu tenho a reta numérica, ele começa x igual a 50 e termina em x igual a 230 metros. Tudo bem? Item B. Calcule o deslocamento escalar do móvel entre esses dois instantes. Bem, deslocamento escalar nós vimos que é representado por ΔS. Ele quer saber quem é ΔS. Né? E conforme nós vimos na aula, meu ΔS é igual à minha posição final menos a posição inicial, que é o meu S menos S0. Quanto vale S? 230 metros. Quanto vale esse zero? Ele começou uma posição S igual a 50. 230 menos 50, então meu deslocamento, minha variação de posição é igual a 180 metros. Ok? Item C. Qual será o deslocamento do veículo em relação ao instante T0? Então, T0 está na posição 50 metros. Se ele retornar sobre a trajetória e no instante T2, que é um terceiro instante, ocupar a posição 40 metros. Então, se S2 vale 40 metros, então quem é meu ΔS? Então, se ele começou na posição S1 igual a 50 e minha final ele terminou na posição 40 metros, é só fazer a conta aqui. Meu deslocamento escalar é igual a posição final, que terminou em S2, né? Então S2 menos S0. S2 vale 40 metros e S0 vale 50 metros. 40 menos 50, então meu deslocamento escalar foi de menos 10 metros. Que faz sentido, por quê? Porque ele voltou, ele terminou 10 metros para trás. Então, o deslocamento, gente, ele pode ser negativo. Se ele estiver indo contra a trajetória, indo para a esquerda, no caso do eixo X, ou para baixo, no caso do eixo Y, ele está voltando, então meu deslocamento pode ser negativo sim, que é o caso do item C. Ok? Próximo exercício. Então tem o desenho de um mapa, de um pedaço da região Nordeste aí, e esse mapa será utilizado para as duas questões a seguir, as duas últimas questões dessa sessão de atividades aqui. A figura mostra um trecho da BR-101 que liga três capitais do Nordeste, Natal, João Pessoa e Recife. Então, exercício, aí tá lá a fonte, o local onde ele pegou esse mapa aí, e tem as coordenadas de cada capital. Então nós vimos que Natal está numa posição
S igual a 120 km. João Pessoa está a 311 km de uma certa origem. E Recife está a 430 km da origem. A BR-101, na verdade, gente, bem, informação aleatória aí. A BR-101 ela começa no Rio Grande do Norte, no município de Touros. Tá? Touros, no Rio Grande do Norte, fica a 120 km de Natal. Então a origem da BR-101 fica a 120 km de Natal, que seria o meu marco zero. Né? Natal está a 120 km. E a BR-101, né, ela corta aqui, que é a nossa famosa Rio Santos. Né? Ela vai de norte a sul e ela passa aqui em Ubatuba. Tá? Então tá aí a informação aleatória aí a respeito da BR-101. Em relação a essa, então o que o exercício pede o 5? Em relação a essa trajetória, responda o deslocamento escalar do veículo nas situações a seguir. Item A, ele sai de Natal e vai até João Pessoa. Então ele sai de Natal e vai até João Pessoa. Ele quer saber qual que é o meu deslocamento escalar. Gente, deslocamento escalar é ΔS, é variação de posição. Então que é igual ao espaço, posição final menos posição inicial. Posição final, ele terminou em João Pessoa. Então ele está a 311 km da origem. Então vai ser igual a 311 menos a posição inicial. Ele começou em Natal, né? Que é igual a 120 km da origem. Aí só fazer a conta aqui. ΔS é igual a 311 menos 120. Então, meu deslocamento, minha variação de posição é de 191 km. Beleza? 191 km. A mesma ideia pode se aplicar no item B. Ele sai de João Pessoa e vai a Recife. Ok? Então, João Pessoa. Então, meu ΔS, nesse caso, é igual ao final, que é Recife está a 430 km da origem, menos inicial, que ele estava em João Pessoa, que está a 311 km da origem. 430 menos 311, meu ΔS, nesse caso, item B, é igual a 121 km. 121 km. (121? Não, 119. Pera aí, o que eu estou fazendo? Um louco. Só dar um Ctrl Z aqui. Aí dureza, hein? Subtração. Aí fica difícil. 119 km, tá, gente? Perdão. Ok? Agora o item C. Eu vou até apagar aqui no mapa. O item C eu vou sugerir a atenção de vocês aí. Item C. Ele sai de uma pessoa, vai até Natal e retorna para o Recife. Então ele vem daqui para cá, seguindo a estrada, lógico, né? E depois ele faz todo esse trecho aqui. Qual que é o meu ΔS, minha variação? Lembra que eu falei que independente do trecho, de quantas voltas você dê, só interessa para nós a posição final e a posição inicial. Se ele sai de João Pessoa, ele começa em João Pessoa. Então, minha posição inicial é a posição de João Pessoa, que é 311 km. Qual que é a minha posição final? Recife. Ele terminou em Recife. Então, é só fazer a posição de Recife menos a posição de João Pessoa. Então, mesma coisa. 430 menos 311. Beleza? Então, meu ΔS será igual a 119 km. Tá? Relembrando, gente, deslocamento escalar só interessa para nós a posição final e a posição inicial. Mais nada. Qual foi a volta que ele deu? Qual foi...
se deu 300 voltas, se foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, não interessa. O que importa para nós é onde começou e aonde terminou. Faz um menos o outro, achou o deslocamento escalar. Aí vai ter um conceito diferente, que é de distância percorrida, que nós falamos na aula de teórica, que distância percorrida é diferente de deslocamento escalar. Então, ele pergunta a distância percorrida no exercício 6. Item 6. Determine a distância percorrida em cada um dos casos anteriores. Um carro, ele sai de Natal e vai até João Pessoa. Então, vendo o exercício aqui, ele sai de Natal. Então, Natal está a 120 quilômetros. E minha posição final, meu SF, ou S2, né? Está a 311 km. Agora ele quer saber quem que é meu D. Tá? Como ele está somente indo, apenas está vendo a ida, a ideia, o método de você fazer a conta da distância percorrida é a mesma do deslocamento escalar. Você vai fazer a posição final de João Pessoa, que é de 311, menos a posição de Natal, não. Ele termina em João Pessoa, né, 311, e começa em Natal, que é 120. Até aí, beleza. Ok? Aí, 311 menos 120 vai dar 191 quilômetros. Ok? Só ver uma coisinha aqui. Então, ó, pode ver que o deslocamento escalar é igual a distância percorrida. Até aí, maravilha. Item B. Ele sai de João Pessoa e vai até Recife. Então, a posição inicial, eu vou chamar de SI. Então, ele começa em João Pessoa, que é 311. E meu SF, ele termina em Recife, que é 430 km. Minha distância percorrida será posição de Recife menos posição de João Pessoa, 311. Ok? Aí a resposta vai ser 119 quilômetros. Que é o mesmo deslocamento do exercício 5B. Ó. Ele sai de João Pessoa e vai até Recife. Então o deslocamento foi de 119 e minha distância percorrida também foi de 119. Agora vai ver a diferença aí. Um carro, ele sai de João Pessoa, vai até Natal e retorna a Recife. Qual que é a distância entre João Pessoa e Recife? Eu vou chamar a distância de João... eu vou colocar aqui de JP até Natal, eu vou chamar de D1. Tá? E a distância de Natal até Recife, eu vou chamar de D2. Distância 2. Né? Então, a minha distância total vai ser igual a D1 mais D2. Tá? Porque agora, gente, não é mais só variação de posição. Não é apenas a distância que ele está da posição de origem. É a soma de todos os deslocamentos que esse carro efetuou. Beleza? Então, quanto ele percorreu de João Pessoa até Natal? A gente viu, né, que de Natal até João Pessoa vai dar 191 quilômetros. 191 quilômetros. A meia distância 2 é de Natal até Recife. Então, a distância de Natal até Recife, Recife está a 430 quilômetros. Né? Natal está a 120. Então, a distância de Recife até Natal é de 210 quilômetros.
Então a minha distância percorrida vai ser a soma de todos esses deslocamentos. Então a minha distância total é igual a 191 mais 210. Beleza? Que vai dar um total de 401 km. Fazer não? Cacetada. Peraí, só uma correção aqui, gente. Na verdade aqui é 310 km, né? Hoje está difícil. A distância de Natal até Recife é de 310 km. Então vai ser 191 mais 310 vai ser igual a 501 km. Agora tá certo. Tudo bem, gente? Algumas observações. Deslocamento escalar pode ser negativo, porque ele está voltando contra a trajetória. Só que a distância percorrida não. Tá? A distância percorrida nunca é negativa. Por quê? Porque é a soma dos comprimentos de cada deslocamento. Né? Não confunda variação de posição com distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos, comprimento, quando eu estou fazendo uma medida de tirando a medida de algo, eu sempre vou obter medidas positivas. Okay? Quando eu estou falando de deslocamento escalar, eu estou falando de variação de posição. A variação eu posso subir ou posso descer. Eu posso estar indo para frente ou estar indo para trás. Tá? Agora, distância percorrida sempre será positiva. Outra coisa importante. ΔS é uma grandeza vetorial. Tá? Porque nós vimos na aula teórica que é a variação do meu vetor posição. Então eu já tenho uma grandeza vetorial e a variação dessa grandeza vetorial dá outra grandeza vetorial. E o meu D, que é a minha distância percorrida, ela é uma grandeza escalar. Escalar, tá? Porque eu estou pegando comprimento, é uma grandeza escalar. Comprimento, né, que é a distância entre dois pontos, tá? E eu pego a soma dessas distâncias. Tudo bem? Então é um conceito importante, tá, gente? Variação de posição, grandeza vetorial. Distância percorrida, grandeza escalar. Beleza? Então é isso, tá, gente? Tentei ser o mais rápido possível. Desculpa os erros aí, principalmente nesse último exercício aí, que eu tava errando conta de soma, aí não dá, né, gente? Aí fica complicado. Mas não acumule dúvidas. Tá? Se você tiver alguma dificuldade nessa parte aí, fale com a gente, tá? Porque essa parte de variação, essa parte de final menos inicial, isso vai se aplicar a muita coisa na física. Tá? Se você deixar passar batido isso, que é a parte básica, vai chegar na parte mais pegada, né? A parte de um nível de dificuldade um pouco maior, você não vai ficar enrolado. Física é uma matéria, não somente física, mas toda matéria é acumulativa, lógico, mas e como toda matéria, física requer atenção e estudo. Tudo bem, meninos? Então fica assim, 38 minutos de vídeo. Um abraço, vou fazer o exercício e vou passar através do grupo e do site da escola. Aí a nossa próxima aula, possivelmente eu vou dar sequência, que eu vou falar sobre velocidade. E daqui a 2 vídeos eu faço a correção da lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Beleza? E faço a trilha também para que eu possa ver o desenvolvimento de vocês. Um abraço a todos, até a próxima. Cuide-se. Tchau, tchau.